Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. And there's been a real pretty woman standing there and just put her arms around me and said, "Our precious brother." E lá vi uma mulher muito bonita ali em pé, simplesmente me abraçou e disse, meu precioso irmão. And then Hope, she put her arm, as my wife, she put her arm around this other woman. Então a Hope, ela colocou o seu braço, esta era a minha esposa, ela colocou o seu braço ao redor desta outra mulher. She said, "Isn't it wonderful? He's with us now." Ela disse, não é isto maravilhoso? Ele está conosco agora. I said, I don't understand this. Eu disse, eu não compreendo isto. I said, I can't understand. Eu disse, eu não posso compreender. And these men picked me up and set me up on a great big high place and set me down. E aqueles homens me levaram e me colocaram em um imenso lugar alto, me colocaram ali. And they were praising God, none of them kissing me, just embracing me and saying, "Brother, our precious brother." E eles estavam louvando a Deus, nenhum deles me beijou, apenas me abraçando e dizendo, irmão, nosso precioso irmão. And I looked and people were coming from everywhere. E eu olhei e as pessoas estavam vindo de todas as partes. And I said, "What is this?" Eu disse, o que é isto? And that voice now, from no one, the same voice that spoke in the room is still with me. E aquela voz agora, de ninguém, a mesma voz que havia falado no quarto, ainda continuava comigo. He said, "This is perfect love." Disse, isto é amor perfeito. And I've always taught the evidence of the Holy Ghost is perfect love. See? E eu sempre ensinei, a evidência do Espírito Santo é o amor perfeito. Vem. I believe in speaking in tongues, sure. Eu creio no falar em línguas, é claro. But though I speak with tongue and man and angels and have not charity, I am nothing, become a sounding brass, equal cymbal. Mas embora eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu nada seria. Me tornaria como um metal que soa e um sino que tine. So when you speak with tongues and got love with it, that'll show you. Então, quando você fala em línguas e tem amor ali, aquilo te mostrará. And the love that we'd have here would be like starting here from a shadow of the shadow of the shadows into the shadow. E o amor que teríamos aqui seria como começar aqui de uma sombra, das sombras, dentro da sombra. And from the shadow to a mist, into a little moisture, and into a creek, into a river, and then into the ocean. E da sombra para uma névoa e para uma pequena unidade, e em um riacho, e em um rio, e então em um oceano. That's where to arrive at there. Just perfect, everything. Foi assim que isto chegou ali, simplesmente perfeito, tudo. You couldn't die. You couldn't be any sin. Você não podia morrer, você não podia estar em pecado. Oh, I'd never be able to explain what that place was. See? Oh, nunca! Eu nunca serei capaz de explicar como era aquele lugar. Vem, It's just isto apenas... it's just perfect, beyond perfect. Isto era simplesmente perfeito, além de perfeito. And just then there was a... Logo então ali havia um... I said, I don't understand what this is. Eu disse, eu não sei o que é isto.
And a real beautiful woman run up. She said, "Oh, my precious brother," she said, "I'm so happy you've arrived." E uma mulher muito bonita correu e disse: "Oh, meu precioso irmão." Ela disse: "Estou tão feliz por você ter chegado." And she turned off, and I looked at her, and I thought, my, how everybody's so pretty and so young and so... E ela se afastou, e olhei para ela e pensei: que coisa, como todos são bonitos e tão jovens e tão... And I said, "What is this?" E eu disse: "O que é isto?" And that voice said, "In here, all resemblance of old age and everything is brought back to perfection." E aquela voz disse: "Aqui toda a imagem da velhice e tudo mais é trazido de volta à perfeição." See, we eat food till we get to a certain age. Veja, nós comemos alimento até chegarmos a uma certa idade. When I was 16, I eat the same. Quando eu tinha 16, eu comia essa... Let science answer this from me. I eat the same food when I was 16 years old I eat now. Beans, bread, potatoes, meat. Que a ciência responda isto de mim. Eu como o mesmo alimento que comia quando eu tinha 16 anos de idade, eu como agora. Feijão, pão, batatas, carne. And every time I eat, I renew my life. E toda vez que eu comia, eu renovava a minha vida. Anybody knows that makes blood cells, and that's how we come to the earth. Todos sabem, aquilo forma células sanguíneas. E foi assim que chegamos aqui. And now the doctor sitting here would know the same. E agora, um médico assentado aqui saberia o mesmo. Then I got stronger, bigger all the time. Então, eu ficava mais forte, maior o tempo todo. And when I got about 22, you also, I still eat the same food and getting older and weaker all the time, putting new life in my body. E quando alcancei os 22, você também, continuei comendo o mesmo alimento e ficando mais velho e mais fraco o tempo todo, colocando vida em meu corpo. Explain to me, scientists, E me expliquem, cientistas, if I'm pouring water out of a jug into a glass, and when it gets half full, I keep pouring more, and it keeps going down. se estou derramando água de uma jarra em um copo, e quando ele fica quase cheio, e continuo derramando mais água e continua derramando. Scientifically, tell me about that. Cientificamente, me fale sobre isto. What it is, it's an appointment that God made. O que é isto? É uma ordem que Deus determinou. When you get that age, He's got you just where He wants you. Say, "Come on, death, set in." Quando você alcança aquela idade, Ele te tem exatamente onde Ele deseja que você esteja e diz: venha, morte, entre. Ask science if you don't start dying after you're about 22 years old. Pergunte à ciência se você não começa a morrer depois dos seus 22 anos. No matter how good you eat, you're dying, walking right away. Não importa quão bem você coma, você está morrendo, andando nesta direção. It'll finally, Finalmente, death's on your track right then. a morte então estará exatamente em seu encalço. But you're growing till you get that age. From about, Mas você crescerá até alcançar aquela idade, de cerca de... you're your best from about 15 till about 22. Você está em sua melhor forma dos seus 15 até por volta de 22. That's right. É isto mesmo. These people look to be just at their peak, just at their best. Aquelas pessoas pareciam estar simplesmente em seu apogeu, simplesmente no melhor deles. And I looking at them there and how they were looking. E eu olhando para elas ali e como elas estavam olhando. So that, Então aquilo, I thought, isn't that wonderful? eu pensei, não é isto maravilhoso? And when I see my little girl, 8 years old, when E quando eu vi a minha garotinha, 8 anos de idade, quando... you remember the night, you met it in my story. Vocês recordam da noite e vocês leram isto em minha história. When I met her, she was a young woman. Quando eu me encontrei com ela era uma jovem. She said, "Hello, Dad." Ela disse, oi, papai. And I said, "Dad? Well, you're as old as me. I don't understand it."
E eu disse, papai, ora, você tem a minha idade? Eu não compreendo. She said, Dad, in earth I was your little Sharon. Ela disse, papai, na terra eu era sua pequena Sharon. I said, where's your mother? E eu disse, onde está sua mãe? She said, she's up at your home waiting for you. Disse, ela está em sua casa esperando por você. She said, I'll wait here for Billy Paul, my brother. Ela disse, eu esperarei aqui por Billy Paul, meu irmão. And when I come out of the vision, E quando eu saí da visão, Hope had her arm around me there. And when I come out of the vision, standing in the room, she still had her arm around me. Hope estava com seu braço ao meu redor ali. E quando eu saí da visão, de pé no quarto, ela ainda estava com seu braço ao meu redor. Now, I wasn't in no vision, no coma, I was standing like I am now. E eu não estava em nenhuma visão, nenhum coma. Eu estava em pé como estou agora. And she was patting me on this shoulder. E ela estava me dando tapinhas neste ombro. God is my judge. Deus é meu juiz. Now, I said, Hope, you're still here, aren't you? E eu disse, Hope, você ainda está aqui, não está? She said, Billy, promise me you won't worry about me and Sharon. Ela disse, Billy, me prometa que você não vai se preocupar comigo e com Sharon. I was just about to... Eu estava quase para... I had a pistol in my hand a few minutes before I... Eu estava com uma pistola em minha mão, poucos minutos antes, snapped it all the way around, trying to commit suicide. e eu a disparei de todos os modos tentando cometer um suicídio. The same day I tried to lay my hand on a 33,000 volt line when I was working as a electrician, you know my story. Naquele mesmo dia, eu havia tentado colocar a minha mão em uma linha de 33 mil volts quando eu estava trabalhando como um eletricista. Vocês conhecem a minha história. And the first thing you know, I was on the ground sitting there sweating, not knowing what had happened. E a primeira coisa que eu sei, eu estava no chão ali suando sem saber o que havia acontecido. That meant God reserving this ministry for you people. I'd have went right then. Aquilo significava que Deus estava preservando este ministério para vocês, gente. Eu teria partido naquele momento. And so she had her arm around me. Então ela estava com seu braço ao meu redor. I said, Hope, you're still here. It's dark in the room. E eu disse, Hope, você ainda está aqui? O quarto estava escuro. She said, Promise me. Ela disse, me promete? I said, I promise you, Hope. Eu disse, eu te prometo, Hope. And when she did, she left me. E quando ela disse, ela me deixou. She patted me, kind of hugged me and left me. Ela me deu um tapinha, me abraçou amavelmente e me deixou. I said, You're still here, Hope, somewhere, aren't you? Eu disse, você ainda está aqui, Hope, em algum lugar, não está? I felt around for her. E eu apalpei ao redor para senti-la I turned on the light. I went to every chair and reached around. e acendi a luz e fui tocando em cada cadeira por ali. I said, Where are you, honey? Don't leave me. Don't leave me. Eu disse, onde você está, querida? Não me deixe, não me deixe. Went around through the room feeling for her like that. Saí pelo quarto procurando assim. Just a boy, had just been married a little bit, and Billy and Sharon had been born. Eu era apenas um jovem, havia acabado de casar e Billy e Sharon haviam nascido. And I seen her. E eu a vi. When I seen her this time, she looked the same way. Desta vez, quando a vi, ela tinha a mesma aparência. And I was sitting there on this place. E eu estava ali naquele lugar. And I said, I don't understand this. Why you put me up here? E eu disse, eu não compreendo isto. Por que vocês me colocaram aqui em cima? Said you was a leader. You were born a leader, to lead people. Disse, você era um líder. Você nasceu um líder para guiar o povo. And I said, oh my. I said, well, E eu disse, oh, que coisa. Eu disse, bem... he said, well, this is perfection. Ele disse, bem... Ele disse, bem, isto é perfeição. Said this is like the patriarchs when they gathered with their people. Disse, isto é como os patriarcas quando se reuniam com seu povo. I said, is this, this is after death? Yes. E eu disse, é isto. Isto é após a morte?
Sim. I turned and looked back. E eu virei e olhei para trás. There I was still laying on the bed. Lá estava eu ainda deitado na cama. And he said, "This is after death." Ele disse, isto é após a morte. And I said, "Oh, then I've died. Well, this is wonderful. This is good for me to be here. I like this." E eu disse, então eu morri. Bem, isto é maravilhoso. É bom para mim estar aqui. Eu gosto disto. And then this woman, a real pretty girl, had just put her arms around me like that. Então esta mulher, uma moça muito bonita, que havia acabado de colocar os seus braços ao meu redor assim, And said, "Just keep pressing on." e disse apenas, siga em frente. And I said, "Well, why? I can't understand." E eu disse, bem, ora, eu não consigo compreender isto. I said, "All these Branhams E eu disse, são todos estes Branas? look like millions of them." Parecia milhões deles. I said, "All these Branhams." E eu disse, todos estes Branas? That voice said, "They are your converts." Aquela voz disse, eles são os teus convertidos. I said, "Converts?" E eu disse, convertidos? Said, "You see that woman you're admiring?" Disse, você está vendo esta mulher que você está admirando? Said she was past 90 when you led her to Christ. Look at her now. Disse, ela tinha mais de 90 anos quando você a guiou para Cristo. Olhe para ela agora. No wonder she screamed, "My precious brother." Não é de se admirar que ela grite, meu precioso irmão. I said, "Oh, if I could only go back. Eu disse, se eu pudesse apenas voltar, If I could only have a chance, se eu pudesse apenas ter uma chance, I would grab them, I'd pull them, I'd persuade them." See? eu os agarraria e os puxaria, eu os persuadiria. Vem, Don't let no one miss this. nunca deixe ninguém perder isto. This is perfection. Isto é perfeição. And just then, I looked. E logo então eu olhei, I had an old dog. e eu tinha um velho cachorro. He used to hunt. Nós costumávamos caçar. He clothed me, put me in school, possum hunting, coon hunting, and things. Ele me sustentava, me punha na escola com a caça de gambá, caça de guaxinim e coisas. And when we moved into the city, a policeman poisoned him. E quando mudamos para a cidade, um policial o envenenou. When I patted his grave, when I buried him in our backyard, I said, "Fritz, if there is a place." Quando falava em sua sepultura, pois eu havia enterrado no fundo de nosso quintal, eu disse, Fritz, se houver um lugar... I was a sinner, about 17 years old. Eu era um pecador com cerca de 16 anos de idade. I said, "If there's a place called heaven, you'll be there." Eu disse, se houver um lugar chamado céu, você estará lá. Later on, I got converted. Mais tarde eu me converti. I always thought, now Eu sempre pensava, agora I told somebody this, and they said, "An animal being in heaven." Eu disse isto a alguém e eles disseram, um animal no céu? Absolutely, there's animals in heaven. Positivamente existem animais no céu. I want to ask you something to knock the criticism out right quick. Eu quero lhe perguntar algo que acabará imediatamente com a crítica. Tell me what happened to that horses and the chariots that come down and got Elijah and went up. Diga-me o que aconteceu com aqueles cavalos e carruagens que desceram e levaram Elias para cima. Where's that horse that Jesus coming riding with his vesture dipped in blood, riding on a white charger? Onde estava aquele cavalo que Jesus veio e cavalgou com as suas vestes imergidas em sangue, cavalgando um cavalo branco de batalha? Veio. Where is that wolf and lamb go to feed together, and the lion eat straw like the bullock? Onde aquele lobo e cordeiro vão se alimentar juntos e o leão comendo palha com o touro? Where's that coming from? De onde vem aquilo? I look coming down across the hill, and here come old Fritz. E olhei, descendo atrás da colina, ali veio o velho Fritz. He looked at me and come up and licked me on the hand. I patted him. E ele olhou para mim, se aproximou e lambeu a minha mão, e eu acariciei.
Just then old Prince, my horse, come put his neck around my shoulder and begin to nicker. Logo então, o velho Prince, o meu cavalo, chegou e colocou a sua cabeça sobre o meu ombro e começou a relinchar. I said, oh, God. I looked up, E eu disse, ó Deus, eu olhei para cima. and he said, all that you ever loved and all that ever loved you is gathered here. E ele disse, tudo que você já amou e todos que te amaram estão reunidos aqui. And I said, I want to see Jesus. E eu disse, eu quero ver Jesus. I want to see the one that I've loved and worked for. Eu quero ver aquele que tenho amado e pelo qual eu tenho trabalhado. And they said, you can't see him right now. He's higher than this. E eles disseram, você não pode vê-lo neste momento. Ele está mais acima. But someday he'll come back. Mas um dia ele retornará. And when he comes, he'll come to you first. E quando ele vier, ele chegará a você primeiro. And you'll be questioned on the gospel that you preached. E você será questionado sobre o evangelho que você pregou. And then, if you pass the test, then we will go with you back with him back to earth and live together forever in a body. A fleshly body where we'll eat and drink. Então, se você passar no teste, então nós iremos contigo de volta a ele, de volta à terra, e viveremos juntos para sempre em um corpo de carne, onde poderemos comer e beber. And I said, you mean he'll question me on the word I preach? E eu disse, você quer dizer, ele me questionará sobre a palavra que eu preguei? I said, yes. That voice speaking to me said it. Disse, sim, aquela voz falando comigo disse. I said, well, will St. Paul be questioned too? E eu disse, bem, São Paulo será questionado também? Said, certainly, with his congregation. Disse, certamente com a sua congregação. I said, then if St. Paul passed it, I will too. E eu disse, então se Paulo passar nisto, eu passarei também. I said, I preached it just exactly the way he did, not move one word. Eu disse, eu preguei isto exatamente da maneira que ele pregou, sem mudar uma só palavra. And then those millions screamed out, we know that, and are resting assured. Então aqueles milhões gritaram, nós sabemos disto e estamos descansados em segurança. And about that time I heard the voice say, keep pressing on. E mais ou menos naquele momento eu ouvi uma voz dizer, continue seguindo em frente. And I felt myself slip. E eu senti a mim mesmo me movendo. I said, I don't have to go back, do I? Eu disse, eu não preciso voltar, preciso? Keep pressing on. Continue seguindo em frente. I turned and looked at my body. I seen it move. E eu me virei e olhei para o meu corpo. Eu vi se movendo. I was coming to, in just a moment, I was in the room again. Eu estava chegando e no instante eu estava no quarto novamente. Friends, from that time, I've been a changed person. Amigos, desde então eu tenho sido uma pessoa mudada. I don't know what you'll think about this, but with my hand on the Bible, that is true. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas com a minha mão na Bíblia, isto é a verdade. That wherever it is, Aquilo, seja o que for, I don't know whether it was here or it was a vision. eu não sei se foi aqui, se foi uma visão. I never had one like it. Eu nunca havia tido uma assim. And let's say it was a little translation. E vamos dizer que foi uma pequena transladação. I don't say it was. Eu não digo que foi. Say my spirit went out and went there. Digo que o meu espírito saiu e entrou ali. I don't know what it was. Eu não sei o que foi. If that's glorious, under that first heaven, what must have Paul saw when he went to the third heaven and come back and said, Se aquilo era glorioso sob aquele primeiro céu, o que Paulo deve ter visto quando ele foi até o terceiro céu e voltou e disse, eye has not seen, ear has not heard,
neither has it entered the hearts of man what God has for them in store that love Him. As coisas que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. I've been more determined. This is my second revival since then. Eu tenho estado mais determinado. Esse é o meu segundo reavivamento desde então. I've been more determined to do everything that I can to persuade men and women. Please, be sure of this. Eu serei mais determinado para fazer tudo o que posso para persuadir os homens e as mulheres. Por favor, estejam certos disto. If God's love doesn't anchor in your heart supremely, don't you take any sensation or emotion. Se o amor de Deus não ancorar de modo supremo em seu coração, não tome nenhuma sensação ou emoção. You be sure that you can turn the other cheek. That Christ is all in all to you. Você esteja certo de que você pode virar a outra face. Que isto? Que Deus é, Cristo é tudo, em tudo para você. Don't you miss it, my brother. Não perca isto, meu irmão. Just remember. Apenas recordem. I'll say this. With the faith that I have in that vision, whatever it was, I'll speak it in the name of the Lord. Eu direi isto, com a fé que eu tenho naquela visão, seja o que quer que aquilo foi, eu direi isto no nome do Senhor. Except you have that perfect love, you'll never be there. Because nothing could ever be there without it. A não ser que você tenha aquele amor perfeito, você nunca entrará ali, porque nada poderia alguma vez estar ali sem isso. Your spirit would be out of place there. O seu espírito estaria fora de lugar ali. It couldn't come. There'd be no way for it to come. Ele não poderia entrar. Ali não haveria nenhum modo para que ele entrasse. No more than it would be for a grain of corn to raise up out of the ground without a germ of life in it. Assim como não seria possível um grão de milho brotar no chão sem um germe de vida nele. No matter how natural it would look, it could not raise. Não importa quão natural ele pareça, ele não poderia crescer. My friend, you old people, you young people, you don't know what time you're going to leave. Meus amigos, vocês pessoas idosas, vocês jovens, vocês não sabem a hora que vocês vão partir. We don't know that. Nós não sabemos disto. But let me persuade you as a Christian brother, that one that loves you. Mas deixe-me te persuadir, como um irmão cristão, aquele que te ama. Except you are born again and the Spirit of God of love comes into your heart, you'll certainly miss that place. A não ser que você nasça novamente e o Espírito do amor de Deus entre no seu coração, com certeza você perderá aquele lugar. Let me ask you, if God has given me, given favor between us, and you believe me, I'm honest. Deixe-me te pedir, se Deus me deu graça entre nós, e você crê em mim, eu sou honesto. What happened, I don't know. O que aconteceu, eu não sei. But God in heaven, who's omnipresent and here now. Mas Deus no céu, o qual é onipresente, está aqui agora. When I leave this world, Heavenly Father, please let me rest in there until Jesus comes. Quando eu deixar este mundo, Pai Celestial, por favor, deixe-me descansar ali até Jesus vir. That'll be reward enough for me, if I can just rest at that place till I see Him come. Esta será recompensa suficiente para mim, se eu simplesmente puder descansar naquele lugar até que eu o veja vir. Then was revealed to me, if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. E então me foi revelado, se este tabernáculo terrestre for dissolvido, já temos um esperando. We've got one waiting. Nós temos um esperando. Brother, sister, that's true. Irmão, irmã, isto é verdade. Now I think I have the Spirit of God. Agora eu penso que eu tenho o Espírito de Deus. If the Spirit that's on me isn't, I don't know. Se não é o Espírito que está em mim, eu não sei. Look,
let's take the nature of it. Veja, vamos tomar a natureza disto. Let's take the pillar of fire that followed the children of Israel, the one they got the picture of. Vamos tomar a coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel, aquela que eles fotografaram. No doubt many of you have it. If it isn't, pick it up when you go through. Sem dúvida, muitos de vocês a têm. Se não, apanhe uma quando você passar. Or it's examined by the federal government, the FBI agents of fingerprint and document. Foi examinada pelo governo federal e os agentes de impressão digital e documentos do FBI. It's there in the hall. Está ali no corredor. One hangs in a religious hall of art in Washington, D.C. as the only supernatural being was ever photographed. Uma está no salão de arte religiosa em Washington, D.C., como o único ser sobrenatural que já foi fotografado. It's been seen on the platform. Tem sido visto na plataforma. The saints know it. They've watched it. Os santos sabem disto. Eles o têm observado. Millions times millions around the world has watched it move, seen it personally appear on the platform. Milhões de vezes ao redor do mundo o tem visto mover. O vi pessoalmente aparecer na plataforma. My wife, about 6 months ago, saw it for her first time. Minha esposa, cerca de 6 meses atrás, a viu pela primeira vez. She was on the river that day when it appeared down there. Ela estava no rio naquele dia, quando isto apareceu lá embaixo. When the article went all over the English-speaking world on the Associated Press, mystic light appears over local Baptist minister while baptizing. Quando o artigo saiu por todo o mundo que fala inglês, pela imprensa associada, luz mística apareceu sobre o local enquanto o ministro Batista batizava. Stood there, talked. People heard it, talking back and forth. Falou ali. Ela estava, as pessoas a ouviram falando. Thousands of people stand there watching me baptized from my first revival, 500 converts in the Ohio River. Milhares de pessoas ali em pé, me observando batizar no meu primeiro reavivamento, 500 convertidos no Rio Ohio. It's in the paper, newspaper clippings, we have it. Isto saiu no jornal, recortes de jornal, nós os temos. Got on the Associated Press, Canada got it, all around over the country. Saiu na imprensa associada, no Canadá, por todas as partes do país. Mystic light. Luz mística. Now, the scientific world has taken it. Agora o mundo científico tomou isto. Now they got it 3 or 4 different times. Agora eles tomaram 3 ou 4 vezes diferentes. Germany had taken it. A Alemanha atirou. They taken it down here in California not long ago. Eles atiraram aqui embaixo na Califórnia, não faz muito tempo. That is real man with real cameras. Esses são homens de verdade, com câmeras verdadeiras. The German camera said, wonder if our camera could catch it. O operador de câmera alemão disse, eu gostaria de saber se nossa câmera conseguiria captar isto. I said, you're welcome to try. Eu disse, você é bem-vindo para tentar. And when the Spirit was coming down, they took it coming down, took when it was discerning, and taking it descending back up again. Oh, my. E quando o Espírito estava descendo, eles o tomaram descendo. O fotografaram quando estava discernindo e quando estava se movendo de cima para baixo novamente. Oh, que coisa! Thousands times thousands fell to the cross in Germany. Milhares vezes milhares prostraram-se à cruz na Alemanha. And that's where I'm going to return back as soon as they... E é para lá que retornarei tão logo que eles... I can get loose to go back into Germany again. Eu puder conseguir voltar à Alemanha novamente. There at Lausanne, Switzerland, come again. Lá em Lucerne, Suíça, ela apareceu novamente. Now, what's the nature of it? Agora, observe a natureza disto. If a vine, if the first branch... Se vinha, se o primeiro galho... Jesus said, I am the vine, ye are the branches.
Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. St. John 15, I believe. Is that right? São João 15, eu creio. Não é isso mesmo? I am the vine. Eu sou a videira. Now, what did the vine put forth a branch? Agora, para que a videira produz um ramo? The first branch was a Pentecostal church. Is that right? O primeiro ramo foi a igreja pentecostal. Não é isto, certo? Then the second branch comes forth will be another Pentecostal church. Então, o segundo ramo produzido será outra igreja pentecostal. Now, we don't see Pentecostal in all churches, do we? No. Agora, nós não vemos pentecostais em todas as igrejas, vemos? Não. Well, what is it? Bem, o que é isto? It's a grafted vine. É uma videira enxertada. You can take a peach tree, or you can take a... Você pode tomar um pessegueiro, ou pode tomar I'd say a orange tree and graft almost any kind of citrus fruit. eu diria, uma laranjeira, enxertar quase todos os tipos de frutas cítricas. You can graft on most anything, grapefruit or what more, but it's a grafted. Você pode enxertar em quase tudo, toranja, seja o que for, mas é enxerto. But if the original vine itself puts out a branch, it'll bring the same kind of fruit that the first one brought. Mas se a videira original, ela mesma, produzir um ramo, ele produzirá o mesmo tipo de fruto que o primeiro produziu. Now, if Jesus Christ is the vine, and His life... Agora, se Jesus Cristo é a videira e sua vida... Now remember, His... Agora recordem The vine does not bear fruit. The branch bears fruit, but it's energized by the vine. Is that right? A videira não produz o fruto. A rama produz o fruto, mas ele é energizado através da videira. Não é isso, certo? Well then, if the life of Christ be in us, it'll bring His Spirit and His works. Is that right? Bem, então se a vida de Cristo está em nós, ela terá o seu Espírito e suas obras. Não é isso correto? It's got to, because it's the vine of God. Ela tem que fazer porque é a videira de Deus. Agora watch this angel of the Lord. Agora observe este anjo do Senhor. We know that that's true. Nós sabemos que isto é verdade. Now watch what kind of a nature it has. Agora observe que tipo de natureza tem. It bears the same fruit that it did when it was here on earth. Leva o mesmo fruto que levava quando estava aqui na terra. Now it's back in the church, bearing forth the same fruit, making another Pentecostal church, just exactly the way it did the first time. Agora está de volta na igreja, carregando o mesmo fruto, fazendo outra igreja pentecostal, exatamente da maneira que fez da primeira vez. Now, that church sealed their testimony with their blood. Agora aquela igreja selou o seu testemunho com seu sangue. They were godly people, they loved God, they stayed with it. Elas eram pessoas devotas, elas amavam a Deus, elas permaneceram com isto. And whatever you do, friends. E seja o que for que você fizer, seja o que fizerem, amigos. Let me ask you. Deixe-me lhe rogar. If you believe me to be a servant of God, let me tell you something. Don't you miss that wonderful place. Se você crê que sou um servo de Deus, deixe-me lhe dizer algo. Não perca aquele lugar maravilhoso. Don't miss it. Não perca. Let us bow our heads just a moment. Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. I wonder just now, before we go further in the service. Eu gostaria de saber neste instante, antes de seguirmos adiante no culto. Is there one here, 2 dozen, how many is here, that would like to say, Brother Branham, remember me in prayer right now? Há um aqui, 2, uma dúzia, quantos aqui que gostariam de dizer, Irmão Branham, lembre-se de mim na oração agora. Since you've told us, I've had a little fear of death. Desde que você contou isto, eu tive um pequeno temor da morte. I want to have that assurance.
Eu desejo ter essa segurança. I want to raise up my hand to God and say, pray for me. Eu desejo levantar a minha mão para Deus e dizer, ore por mim. God bless you here, son. Deus te abençoe aqui, filho. God bless you. God bless you. You. Deus te abençoe. Deus te abençoe a você. Yes, all back there. God bless you. Sim, todos ali atrás. Deus vos abençoe. God bless you. All over the building, balcony. We see your hands up there. Deus te abençoe por todo o edifício, nas galerias. Nós vemos suas mãos levantadas ali em cima. I want to have that peace that passes all understanding. Eu desejo ter aquela paz que vai além de todo entendimento. I'm watching, praying. Estou observando, orando. Raise up your hands. Let the Holy Spirit speak. Levantem suas mãos. Deixe o Espírito Santo falar. If you die tonight, are you going to go where there's wailing and gnashing of teeth? Se você morrer nesta noite, irá você para um lugar onde há suplício e lamento e ranger de dentes? Or you want to enter into that blessed, sweet rest and peace? Ou você deseja entrar naquele bendito, dócil descanso nele? I say it in the name of the Lord, with the anointing of the Holy Spirit. Eu digo isto no nome do Senhor, com a unção do Espírito Santo. God bless you, honey. Deus te abençoe, querida. God bless you back there. God bless you, sister. Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe, irmã. Someone else. Alguém mais? Raise up your hand. God bless you. Levante a sua mão. Deus te abençoe. God bless you. Deus te abençoe. That's right. God bless you. Isso é correto. Deus te abençoe. I'm watching, just waiting a moment. Estou observando, apenas esperando um momento. Everybody with their heads bowed, praying. Todos com suas cabeças inclinadas, orando. All right, just keep on. Correto, apenas continue. God bless you. I see your hand. Deus te abençoe, estou te vendo. I'm watching something. Estou observando algo. God bless you. That's fine. Deus te abençoe. Isto é ótimo, All right. correto. Someone else. Alguém mais? Just keep waiting. Apenas continue esperando. Heavenly Father, you see their hands. Pai Celestial, tu estás vendo as suas mãos. I was watching something being done. Eu estava observando algo ser feito. You know all about it, Father. Tu sabes tudo a respeito disto, Pai. I pray now that your Spirit will be sweetly upon them. Eu oro agora para que o teu Espírito esteja docilmente sobre eles. Let them know that this that I have said, may it be that they can say from this time on. Deixe-os saber que é exatamente como eu disse, que eles possam dizer, desde então. Their attitudes has been changed. As atitudes têm sido mudadas. The hardness that was in their hearts has melted away. A dureza que estava no coração deles foi dissolvida. Sweet peace and divine love has taken its place. A doce paz e o amor divino têm tomado seu lugar. Grant it, Father. Conceda-o, Pai. May each one of them receive the baptism of the love of God in their heart, that they could turn the other cheek, go the second mile. Que cada deles possa receber o batismo do amor de Deus em seus corações, para que possa virar a outra face, para ir para a segunda milha. Like he did, with spit on his face and thorns on his brow, with heavens and earth in his hands, walked meekly to the cross to die for people who were killing him. Como ele fez com cuspe em sua face e espinhos em sua testa, com os céus e a terra em suas mãos, andou humildemente para a cruz para morrer pelas pessoas que o estavam matando. God, how... Deus, como? Make us that way, Father. Faça-nos assim, Pai. Take the stony heart out of us and put a real sweet, kind heart in us. Put a spirit in us like He's got. Tire aquele coração de pedra de nós e coloque um verdadeiro, dócil coração bondoso em nós,
coloque o Espírito em nós como que Ele possui. Let the Spirit of God rest upon each of these. There's been 30 or 40 people raise up their hands. Que o Espírito de Deus possa descansar sobre cada um destes. Umas 30 ou 40 pessoas levantaram suas mãos. I pray, Father, that you'll give them eternal life. Eu oro, Pai, para que Tu possas lhes dar vida eterna. May they never be ashamed of you. May they sweetly come to you. Que possam elas nunca se envergonharem de Ti. Que elas possam docilmente vir a Ti. May they realize now that something made them raise their hands. Que eles possam ver agora que algo os fez levantar as suas mãos. What is it? O que foi isto? The Holy Spirit. O Espírito Santo. The Spirit of God that's upon them now calls them to raise their hands to make a decision. O Espírito de Deus que está sobre eles agora, que fez com que eles levantassem as suas mãos para fazer uma decisão. May this night be the night that they can say, from that Saturday night, down there in that school auditorium, I met God. Que esta noite possa ser a noite que eles possam dizer, desde aquele sábado à noite, lá embaixo no auditório daquela escola, eu encontrei Deus. Something happened to me. I've been changed ever since. Algo aconteceu comigo. Eu fui mudado desde então. Grant it, Father. Conceda-o, Pai. I commit them to you as the trophies of the message. Eu os entrego a Ti como troféus da mensagem. And you said, all the Father has given me will come to me, and none of them is lost. E Tu disseste, todo que o Pai me tem dado virá a mim, e nenhum deles se perderá. Oh, Lord, you told me to give them eternal life and raise them up at the last day. That eternal life, that love that would bring them into the presence of this great place that I had the privilege of seeing a few weeks ago. Ó Senhor, Tu lhes disseste que lhes daria vida eterna e os ressuscitaria no último dia. Aquela vida eterna, aquele amor que os traria para a presença deste grande lugar que eu tive o privilégio de ver poucas semanas atrás. Father, I cannot say what it was. Pai, eu não posso dizer o que foi aquilo. I do not know. Eu não sei. You know my heart, but I'm only honest in what I'm saying. Tu conheces o meu coração. Eu estou apenas sendo honesto no que estou dizendo. You bear me record, Father. Tu és minha testemunha, Pai. And it's such a sweet place. E é um lugar tão dócil. God, when my days are done, I'd like to see little Joseph be a man that I could place this Bible in his hand. Deus, quando meus dias terminarem, eu gostaria de ver o pequeno José ser um homem para que eu possa colocar esta Bíblia em sua mão. Because the day of his dedication, you spoke, said, Joseph, thou art a prophet. Porque no dia de sua apresentação, tu disse, José, tu és um profeta. I pray, God, that you'll let a double portion of the Spirit on my boy. Eu oro para que tu permitas porção dobrada do Espírito sobre meu garoto. If you just let me live to win souls for you till I get old, then place this Bible over into the hands of my son Joseph and tell him to continue with the same gospel. Se tu apenas permitires que eu viva para ganhar almas para ti, até ficar velho, então coloque esta Bíblia nas mãos de meu filho José e diga-lhe para continuar com o mesmo evangelho. It would be a full life, Father. Seria uma vida completa, Pai. Nevertheless, when you're ready for me, amen. Todavia, quando tu estiveres pronto para mim, amém. What a beautiful rest. Que lindo descanso. I long to see that place again. Eu almejo ver aquele lugar novamente. Lord Jesus, may everyone that's here tonight, every person that's heard the message tonight, may not a one of them be lost. Senhor Jesus, que cada que está aqui nesta noite, cada pessoa que ouviu a mensagem nesta noite, que nenhuma delas possa se perder. But may everyone, mas que cada I see them in there. Eu os vejo ali. Then when we run and throw our arms around one another, when there's no difference then between man and woman.
Então, quando corrermos e lançarmos nossos braços ao redor um do outro, onde não há nenhuma diferença, então, entre homem e mulher, there's no difference. The sin streak has done away with. não há nenhuma diferença. O vestígio do pecado terá desaparecido. We're truly then brothers and sisters, where we can live, never sin can enter no more. No evil thoughts, no nothing can ever come to that kind of a place. Seremos verdadeiramente, então, irmãos e irmãs, onde podemos viver, o pecado nunca mais poderá entrar, nem os pensamentos malignos, nada poderá alguma vez entrar naquele tipo de lugar. There can be no defilement. Ali não pode haver nenhuma corrupção. We'll all be one in Christ. Todos nós seremos um em Cristo. Let us appear there, Lord. Que possamos estar ali, Senhor. Let these old women and old men realize that I have told them the truth. Que estas mulheres idosas e estes homens idosos possam compreender que eu lhes tenho dito a verdade. It's a truth. E é a verdade. Let these young people pattern their lives, standing at the crossroads tonight. May they choose the right way, that there be no sadness at the day of departing. Que estes jovens possam moldar suas vidas em pé na encruzilhada nesta noite, que eles possam escolher o caminho correto para que não haja nenhuma tristeza no dia da partida. Grant it, Father. Conceda-o, Pai. I commit them into thy hands now, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Eu os entrego nas tuas mãos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. You feel real good? Você se sente bem? You believe that the Spirit of God caused you to raise your head? Você crê que o Espírito de Deus lhe fez levantar a sua mão? Let's see. Do you believe that was? Você crê que foi? Do you believe it comes from God? Você crê que isto vem de Deus? I told you from my heart. Eu lhes falei do meu coração. When I talked to a rabbi here not long ago, he said, Mr. Branham, you call him a son of God. Quando conversei com um rabino aqui, não há muito tempo, ele disse, Senhor Branham, você o chama de filho de Deus? Said, far be it from God having a son. Disse, Deus está bem longe de ter um filho. I said, he was the son of God. Eu disse, ele era o filho de Deus. Said, God having a son, Disse, Deus ter um filho? he was neither Jesus nor Christ. Ele não era nem Jesus, nem um Cristo. Said he could have been a Jesus, but he wasn't a Christ. That's the way it was. Disse, ele pode ter sido Jesus, mas ele não era um Cristo. Foi assim que aconteceu. I said, sir, would you believe the prophets? Eu disse, Senhor, você creria nos profetas? He said, yes, sure I believe the prophets. Ele disse, sim, claro que creio nos profetas. He's a rabbi, Jewish rabbi, Benton Harbor, Michigan. Ele era um rabino judeu de Benton Harbor, Michigan. I said, John Ryan had been healed, blind for 20 years, sat on the street. Eu disse, o John Ryan havia sido curado cego por 20 anos. Ficava sentado na rua. He said, I give John many alms. Ele disse, eu dei a John muitas esmolas. He said, what power, what authority did you give him his sight? Ele disse, o que puder, com qual autoridade você lhe deu a visão? I said, I never give him his sight. Eu disse, eu nunca lhe dei a sua visão. He received his sight through faith in the name of Jesus Christ, the Son of God. Ele recebeu a sua visão através da fé no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. He said, what Son of God? How could God have a son? Ele disse que filho de Deus, como poderia Deus ter um filho? And I said, he had a son. Eu disse, ele teve um filho. I said, do you believe Isaiah 9:6? Eu disse, você crê em Isaías 9:6? Said, sure. Disse, claro. I said, who is the prophet speaking of? Messiah? Eu disse, de que o profeta estava falando? Do Messias? I said, yes. Disse, sim. I said, what relation will Messiah be to God? Eu disse, que relação terá o Messias para com Deus? He said, he was God, he will be God. Ele disse, ele era Deus, ele será Deus. I said, so was Jesus. Eu disse, assim foi Jesus. He was God made flesh and dwelt among us.
Ele foi Deus feito carne e habitou no nosso meio. God expressed himself through a body. Deus se expressou através de um corpo. He was God made flesh. The Spirit of God dwelt in him in the fullness. Ele era Deus feito carne. O Espírito de Deus habitava nele em plenitude. We have it by measure. Nós o temos em medida. And we watch his life. E nós observamos a sua vida. Now, the Spirit of God is in us. But what it is, we just can't open those little clogged up channels to let the Spirit flow through. Agora o Espírito de Deus está em nós. Mas o que é isto? Nós simplesmente não podemos abrir aqueles pequenos canais entupidos para deixar o Espírito fluir através deles. Now, the Spirit of God, if it was in the church tonight, would bear record of the Spirit of God. Agora o Espírito de Deus, se ele estava na igreja nesta noite, testificaria do Espírito de Deus. Is that right? Não é isto correto? Is there any prayer cards in the meeting? Há algum cartão de oração na reunião? Did he give out prayer cards? No. Ele distribuiu cartões de oração? Não. Is there prayer cards? Há algum cartão de oração? No. There's no prayer cards. But there's a God. Não. Não há nenhum cartão de oração, mas há um Deus. His name is Jesus Christ. He's the Son of God. Seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. I believe I have his anointing. Eu creio que tenho a sua unção. The message that I preached you, if it's of God, let God vindicate his own word. A mensagem que eu preguei para você, se é de Deus, deixe Deus vindicar a sua própria palavra. I didn't aim to do this. Eu não pretendia isso, But I just feel urgent for this before I say something else. mas eu apenas sinto uma urgência para isto antes de eu dizer outra coisa. How many sick people's in here? Quantas pessoas enfermas estão aqui? Raise up your hand. That you're sick and need God. Levante a sua mão, os que estão enfermos e precisam de Deus. Raise up your hand. Levante a sua mão. Just raise your hand. Say, I believe. Apenas levante a sua mão. Diga, eu creio. You believe. Você crê? If God will come here and do the same works that he did, Se Deus vier aqui e fizer as mesmas obras que Ele fez, how many believe that Jesus Christ is a high priest right now? quantos creem que Jesus Cristo é o sumo sacerdote agora? Book of Hebrews. Is that right, brother? Is that right? No livro de Hebreus, não é isto certo, irmãos? Não é isto correto? He's the high priest that can be touched by the feeling of our infirmity. Ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. How many knows that's the Bible? Quantos sabem que isto é a Bíblia? When is he? Right now. Quando Ele é neste momento? Well, if he is, Bem, se Ele é... the Bible said in Hebrews 13:8, he's the same yesterday, today, and forever. E a Bíblia diz, Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Is that right? All right. Não é isto correto? Está certo. If he's the same high priest, then the same yesterday, today, and forever, if you touch him, how would he act today? Se Ele é o mesmo sumo sacerdote, então o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você o tocasse, como Ele agiria hoje? If he's the same, he'd act the same way. Is that right? Se Ele é o mesmo, Ele agiria do mesmo modo, não é isso correto? Then a woman one time pressed through the crowd and touched his garment and felt within herself that she was healed and went out and sat in the crowd. Certa vez uma mulher passou através da multidão e tocou em suas vestes. Sentiu dentro de si mesma que ela estava curada e saiu e se assentou na multidão. Many people were touched and said, "Oh, hello, Rabbi, we're glad to have you here," and so forth. Muitas pessoas o tocavam dizendo, "Oh, oi, Rabi, estamos contentes em tê-lo aqui, que coisas assim." And then this woman, E então esta mulher, Jesus said, "Who touched me?" Jesus disse, "Quem me tocou?" Peter rebuked him, but he said, "I perceive that virtue, strength has gone from me." Pedro o repreendeu, mas ele disse, "Percebo que virtude, força saiu de mim." He looked around over the audience.
until they found the little woman, told her she had a blood issue, and her faith had saved her. Is that right? Ele olhou ao redor na audiência até que ele encontrou a mulherzinha. Lhe disse que ela tinha um fluxo de sangue e que a sua fé lhe havia salvado. Não é isso certo? Well, now, if he's the same high priest, wouldn't he do the same thing tonight if he'd be touched? Bem, agora se ele é o mesmo sumo sacerdote, não faria ele a mesma coisa nesta noite se ele for tocado? Now, how would he do it? Agora, como ele faria isto? He's the vine now. We are the branch. Ele é a videira agora. Nós somos os galhos. Is that right? Não é isso correto? Well, then he'd act through the branch. Bem, então ele agirá através do galho. If it's the correct branch out of the vine, it acts the same way that the life was in the vine. Is that right? Se é um galho correto da videira, ele agirá do mesmo modo da vida que estava na videira. Não é isso correto? Now you pray. You believe. Agora você ore, creia. I pray. I believe. Eu oro, eu creio. And upon the stand that I have taken for God around the world, E sobre a posição que eu tenho tomado por Deus ao redor do mundo. and this ministry of discernment is now leaving, and I'm stepping into a higher ministry of speaking the word. E este ministério de discernimento está partindo agora. E estou entrando para o ministério superior de falar a palavra. And you see what God's done? E você está vendo o que Deus tem feito? He's put it right back into the lap of the people. Ele tem colocado isto exatamente de volta no colo das pessoas. Let them come with the right approach and watch what happens. Deixe-os vir com a aproximação correta e observe o que acontece. But they've got to have the right approach. Mas eles têm que ter a aproximação correta. See, no one can heal. He's the healer. Veja, ninguém pode curar. Ele é o curador. But I cannot say it until he speaks to me. Mas eu não posso dizer isto até que ele fale comigo. Vem? But you can speak now with your faith and get your healing if you believe. Mas você pode falar agora com a sua fé e obter a sua cura se você crer. You go to praying in your heart, Lord, let him speak to me. Você apenas oração em seu coração. Senhor, permita que ele fale comigo. See what happens. Veja o que acontece. And if he'll do it, I want each one that raised your hand, come here, stand around the altar, and let's make our peace right with God. Se ele o fizer, eu quero que cada um que levantou a sua mão venha aqui e fique de pé ao redor do altar e vamos fazer nossas pazes com Deus. You pray. Have faith. Ore, tenha fé. Now, Heavenly Father, after preaching like that, this is quite a change. Agora, Pai Celestial, depois de pregar assim, isto é uma mudança e tanto. I pray, Father, that you'll give me strength to relax myself and to relax the people out there, that we together might let your Spirit work through us. Eu oro para que tu me des força para que eu possa relaxar e diminuir a tensão das pessoas que estão lá fora, para que nós juntos possamos deixar o teu Espírito operar através de nós. How much good would it do if you worked through me and not through them? Que bem faria se tu operasses através de mim e não através deles? There'd be no response. Não surtiria nenhum efeito. You came to your own city where you was brought up, and they were offended at you. Tu vieste até a tua própria cidade onde tu foste criado e eles se escandalizaram em ti. And you said many mighty works you could not do because of their unbelief. E tu disseste que muitas obras poderosas tu não pudeste fazer por causa da incredulidade deles. You're the same tonight, or you're the same yesterday, today, and forever. Tu és o mesmo esta noite, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. May all unbelief be taken. Que toda incredulidade possa ser tirada. If unbelief strikes me and says it won't work tonight, I resent that.
Se a incredulidade me atingir e disser, isto não funcionará nesta noite, eu rebato isto. He promised me, and I believe him. Ele me prometeu e eu creio nele. Now let the unbelief leave this building, and let Christ prove himself alive as he said he would do. Agora que a incredulidade possa deixar este edifício e que Cristo possa provar a si mesmo vivo como ele disse que ele faria. Then, Father, if the end comes by morning, then, Lord, it will go without an excuse. Então, Pai, se o fim vier pela manhã, então, Senhor, eles irão sem desculpa. That these people who raise their hands and want you might know that it's the true Spirit of God that's speaking to them in the building tonight. Que estas pessoas que levantaram suas mãos e te querem possam saber que este é o verdadeiro Espírito de Deus que está falando com eles no edifício nesta noite. We commit these things to you in Jesus Christ's name. Amen. Nós entregamos estas coisas a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Now I take every spirit in here under my control in the name of Jesus Christ, or the control of the Holy Spirit. Now you pray. Agora eu tomo cada espírito sob o meu controle no nome de Jesus Cristo, sob controle do Espírito Santo. There's a lady sitting right back here. Second one in, right here. Got kidney trouble, praying for her healing. Há uma senhora sentada aqui atrás, a segunda bem aqui, tem problema no rim, está orando pela sua cura. You want to be healed, lady? Você deseja ser curada, senhora? You believe that God will make you well? Você crê que Deus te deixará boa? You accept it? Você aceita isto? All right. Raise up your hand then. Correto, levante a sua mão então. Go home and be well. Vá para casa e fique boa. Ask the woman if she wasn't praying for her kidney trouble. Pergunte à mulher se ela não estava orando por seu problema de rins. That's right. Is that right, lady? Isto é correto. Não é isso correto, senhora? That's right. Raise up your hand so the people can see. Se isto é correto, levante sua mão para que então as pessoas possam ver. Now she has a prayer card. Agora, ela não tem um cartão de oração. I do not know the woman. I've never seen her in my life. Eu não conheço a mulher. Eu nunca vi em minha vida. Is that right, lady? If we're strangers to one another? Não é isto certo, senhora? Somos estranhos um para com o outro. Wave your hand. Dê um sinal com sua mão. Now you have faith and believe. Agora você tenha fé e creia. Does that make him the same? Isso faz dele o mesmo? What'd she do? O que ela fez? She touched the high priest. The high priest spoke through me and showed a vision. Just exactly what he said he would do. Ela tocou o sumo sacerdote. O sumo sacerdote falou comigo e mostrou uma visão, exatamente o que ele disse que ele faria. Jesus said, I do nothing. St. John 5:19. Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son. Likewise. Jesus disse, nada faço. São João 5,19. Na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele fez, o Filho o faz igualmente. Is that right? How many knows that scripture? Não é isso certo? Quantos conhecem essa escritura? St. John 5:19. João 5,19. Pray. Just pray. Humbly pray. Ore apenas, ore uma oração humilde. Here, I've seen an elderly woman sitting right back here, right in the line of my finger. Aqui eu vejo uma senhora sentada bem aqui atrás, bem na direção de meu dedo. Don't you see that light hanging over the woman? Right here? Não vê você aquela luz pairando sobre a mulher bem aqui? Look at there. Just turn her head and look right here. Veja ali. Apenas vire a sua cabeça e olhe bem aqui. The woman raised up her head. A mulher levantou a sua cabeça. She's rather elderly. She's got gray hair. Ela é um pouco idosa. Ela tem cabelos grisalhos. She's got trouble with her eye. Ela tem um problema com o seu olho. She's got a cataract on her eye. Either go try to take it off. Ela tem catarata em seu olho.
E eles vão tentar tirar aquilo. And she's had a cataract operation before. E ela já fez uma cirurgia de catarata antes. That's thus saith the Lord. Este é assim diz o Senhor. Mother, that's right, isn't it? Agora, mãe, isto é certo, não é? If that's right, wave your hand. Se isto está correto, acene com sua mão. If we're strangers to one another, wave your hand. Se somos estranhos um para com o outro, acene com sua mão. There you are. Aí está. Now, do you believe with all your heart? Agora você crê de todo o seu coração? Now have faith. Just believe God. Agora tenha fé, apenas creia em Deus. Now, what did she touch? Agora, o que ela tocou? She touched the high priest. Ela tocou no sumo sacerdote. If you believe, all things are possible. Se você crê, tudo é possível. If thou canst believe, Se podes crer, all things are possible to them that believe. tudo é possível àqueles que crerem. I'm watching. Just keep praying wherever you are. Balcony or wherever you are, no matter. Estou observando, apenas continue orando onde quer que esteja, na galeria, ou seja, onde estiver, não importa. Keep praying. Continue orando. Just say, Lord, remember me. I'm sick. Apenas diga, Senhor, lembre-se de mim, estou doente. Now, don't try to make yourself nervous. Agora não tente ficar nervoso. Just say, Lord, I believe the man's telling me the truth. I believe. Apenas diga, Senhor, eu creio que o homem está me dizendo a verdade. Eu creio. Now see, what did the angel tell me? Agora veja o que o anjo me disse. If you can get the people to believe you, not believe me as a man, believe the message I'm telling you. Believe it and be sincere when you pray. Nothing will stand before the prayer. Se você conseguir fazer com que as pessoas possam crer em você, não crer em mim como um homem, crer na mensagem que estou lhes entregando, crer em mim. Se for sincero quando você orar, nada poderá resistir diante da sua oração. That's what the man said to me. Isto foi o que o homem me disse. I see a woman weeping, wiping tears from her eyes. Eu vejo uma mulher chorando, enxugando as lágrimas de seus olhos. If she'll believe me as God's prophet, she's sitting right here in front of me. Se ela crê em mim como profeta de Deus, ela está sentada bem aqui na minha frente. God will make her well. Deus a deixará boa. I don't know you, never seen you, Eu não te conheço, nunca te vi, but you're not from here, you're from Grants Pass. mas você não é daqui. Você é de Great Pass. If you'll believe with all your heart, you'll be healed. Se você crer com todo o seu coração, você será curada. God, don't let her miss it, Lord. Deus, ela perderá isto. Não a deixe perder isto, Senhor. Mrs. Kruger, I challenge you to believe him. Senhora Kruger, eu te desafio a crer nele. Have faith. Tenha fé. I don't know the woman. I've never seen her in my life. Eu não conheço a mulher, eu nunca a vi em minha vida. God knows that. Deus sabe disto. No way in the world may ever know her. She's just Não há nenhuma maneira no mundo para que eu a conheça. a woman sitting there. Ela é apenas uma mulher assentada ali. If we're strangers to one another, lady, raise up your hand. Se somos estranhos um para o outro, senhora, levante a sua mão. Well, whatever he told you, is that true? Bem, seja o que for que ele lhe disse, é isto verdade? Wave your hand back and forth like this. Acene com sua mão de um lado para o outro assim. Do you believe? Correto. Agora, se você crê, I see a woman sitting way back here. eu vejo uma mulher assentada bem aqui atrás. Got on a blue and white polka dot dress. Ela está usando vestido de bolinhas azuis e brancas. She's got a lump in her left side. Ela tem um caroço em seu lado esquerdo. Have faith. Don't doubt. Tenha fé, não duvide, Don't miss it. God. não perca isso. Deus, Mrs. Griffith, have faith in God. senhora Griff, tenha fé em Deus. Believe with all your heart. And God Almighty
will heal and make well. Creia de todo o seu coração e o Deus Todo-Poderoso te curará e te deixará boa. Now, do you believe with all your heart? Agora, você crê de todo o seu coração? What do you think about it? O que você pensa a respeito dele? You believe God to heal, sister? Você crê que Deus pode curar, irmã? Sure he does. You believe it's going to be gone? You're Claro que ele pode. Você crê que acabará a sua... all right. You can have what you asked for. Correto, você pode ter o que você pediu. Now, do you believe him? Agora, você crê nele? Then the spirit that taking me over there is the same spirit that turns here that the scientific world has got. The first time a supernatural being was ever photographed. Então o Espírito que me levou até ali é o mesmo Espírito que está aqui, que o mundo científico captou pela primeira vez. Um ser sobrenatural foi fotografado. It's a big pillar of fire, É uma grande coluna de fogo, like it led the children of Israel. Here it is anointing us tonight, doing the same works it did when it was in Jesus Christ upon earth. como aquela que guiou os filhos de Israel. Aqui está ela nos ungindo nesta noite, fazendo as mesmas obras que ela fez quando estava em Jesus Cristo sobre a terra. A little while and the world won't see him no more, said Jesus. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, disse Jesus. But you shall see me, for I is a personal pronoun. Mas vós me vereis, pois eu, um pronome pessoal, I will be with you, even in you, to the end of the world. Jesus Christ is the same yesterday and forever. eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. People, oh God, can't you realize? Gente, oh Deus, não pode você compreender? Don't pay no attention to this little stoop-shouldered, bald-headed man standing up here trying to tell you these things. Não preste nenhuma atenção neste pequeno homem careca de ombros caídos, aqui de pé, tentando lhes dizer estas coisas. Don't look at me, uneducated, uncouth. Don't notice that. Não olhem para mim, iletrado, inculto, não observe isto. What's the nature of the Spirit that's working through here? Observe a natureza do Espírito que está operando aqui. Believe the Lord Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. It isn't me. I don't know you. Know nothing about you. Não sou eu não te conheço, nada sei a seu respeito. It's Him, Christ, fulfilling His word of what He said He would do. É Ele, Cristo, cumprindo a sua palavra, ao que Ele disse que faria. Remember, the end is drawing nigh. Recordem, o fim está próximo. Seek ye refuge while you can, while the doors of mercy is open to the Gentiles. Procurem por um refúgio enquanto vocês podem, enquanto as portas de misericórdia estão abertas para os gentios. Seek refuge. That thus saith the Lord. Se refugiem, este é o assim diz o Senhor. I invite every one of you that doesn't have that peace, that would take you over there, to come here, stand here by this altar. Eu convido a cada um de vocês que não possui aquela paz que te levará para lá, para vir aqui, ficar aqui de pé ao lado deste altar. Every sinner in here, every backslider, I want you to come and stand right here by the altar. Cada pecador aqui, cada apóstata, eu quero que você venha e se coloque bem aqui ao lado do altar. If the Spirit of God is sure that knows you, surely He'll know what to do. Se o Espírito de Deus que te conhece está aqui, com certeza, Ele saberá o que fazer. God bless you, sir. Deus te abençoe, Senhor. Rise up and come here. See how sincere you are. Levante e vem aqui. Veja quão sincero você é. Would you walk from back there to hear me the difference between going to heaven or losing your salvation? Você andaria daí de trás até aqui se isto significasse a diferença entre ir para o céu ou a perda de sua salvação? Say, I'm a member of the church. I've been born again. Você diz, eu sou um membro da igreja. Eu nasci de novo. Have you got that love? Have you sure? Você tem aquele amor, aquela segurança? Don't take no chance on it. Let us sing now.
Não arrisque isto de modo algum. Vamos cantar agora. I love him because he first loved me. God bless you, my brother. And purchased my salvation on Calvary. Eu amo, porque ele primeiro me amou. Let every sinner come now. Que cada pecador possa vir agora. Will you stand here? Você se colocará aqui, No matter your church affiliation, your creed, your color, whoever you are. não importa a filiação de sua igreja, o seu credo, a sua cor, seja lá quem for você. God bless you, young fellow. Deus te abençoe, jovem companheiro. May the Lord make a preacher out of you. Que o Senhor possa fazer de você um pregador All right. Come. correto. Venha. When you come out, even before we sing the song, Você virá agora, até mesmo antes de cantarmos o hino. you raised up your hand. Wants to find that peace. Come. Você que levantou a sua mão, deseja encontrar aquela paz. Venha. The peace that passes all understanding. A paz que vai além do entendimento. Won't you come? Não quer você vir? I love you. Yeah, it takes His love to take you there. Stand up now. Come on down here, will you? And won't you come? There's about 30 hands went up. Fiquem de pé agora. E desçam até aqui. Você o fará? Porque você não quer vir? Foram umas 30 mãos que se levantaram. Salvação no madeiro, no Calvário. Now, just a moment. Agora só um momento. God bless you that's standing here. You three men. Deus abençoe você que está aqui de pé. Vocês três. I thought women led the way. Eu achei que as mulheres viriam abrindo caminho. Listen. Ouçam. Here's to the church. Here is in the name of the Lord. Aqui está para a igreja. Aqui está o nome do Senhor. I am prophesying. Estou profetizando. That's the reason we cannot have revival. Esta é a razão pela qual não podemos ter revivamentos. That's the reason the Spirit of God cannot move in the audience. Esta é a razão pela qual o Espírito de Deus não pode se mover na audiência. That's the reason my ministry seemingly becomes unpopular to the people. Esta é a razão pela qual o meu ministério aparentemente se tornou impopular para as pessoas. The Holy Spirit comes and confirms everything that He said He would do, and people will raise their hands and will remain in their seat. O Espírito Santo vem e confirma tudo que Ele disse que Ele faria, e as pessoas levantam suas mãos e permanecem em seus lugares.
It's not sincerity. Não é sinceridade. Then how can you expect to have a healing service? Então, como pode você esperar um culto de cura? How can you expect the church to go on to its perfection? When 30 people will raise their hands and 3 will come. Como pode você esperar que a igreja vá à sua perfeição quando 30 pessoas levantaram suas mãos e só 3 vêm? Yes, Ouçam isto. that's in the name of the Lord. Isto é no nome do Senhor. America has seen its day. No more will it rise. A América tem visto o seu dia. Não se levantará mais. It's on its downfall. Está em sua decadência. I speak in the name of the Lord. Eu falo no nome do Senhor. I